Ei, é com você mesmo que eu tô falando. Você conhece um canal no YouTube chamado Buenas Ideias? Sabe? Não conhece? Então vai lá, vai ver. É do Eduardo Bueno, do Peninha. Não. Vê o meu primeiro. Eu sempre fui apaixonado por história. E depois que eu fui aluno de um professor chamado Manuel Maurício de Albuquerque e conheci esse canal, Buenas Ideias, eu fiquei muito empolgado de fazer um canal só sobre o Vale do Paraíba. Eu sou carioca, mas moro aqui há 40 anos. Então são histórias incríveis. E são histórias apaixonantes. E o interessante é que na coisa da história oral, a história oral é ao mesmo tempo fonte de informação e registros biográficos. Então tudo que você vai ouvir aqui são pesquisas, conversando com historiadores, visitando prefeituras. Então, gente, com você, as incríveis histórias do Vale do Paraíba. As incríveis histórias do Vale do Paraíba. Episódio de hoje: quanto vale um vale? Qual a importância do Vale do Paraíba? O Vale do Paraíba é muito importante, como o Vale Transporte e o Vale Alimentação. Porque aí o Vale do Paraíba, ele pode antecipar o salário. Isso aí não é piada, cara. Eu vi essa resposta naquelas questões do Enem. Um rapaz respondeu exatamente isso. Veja bem, o Vale do Paraíba é de suma importância. Não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Claro que o Vale do Paraíba tem uma importância econômica para o Brasil e para o mundo, né? Que nós vamos chegar na história do café. Paraíba é um termo de origem tupi que significa mar ruim, através da junção dos termos Pará, mar, e Aíba, ruim. O Rio Paraíba é um rio maravilhoso, um rio incrível. Ele nasce no município de Areias, que é aqui pertinho. Estou gravando aqui em Engenheiro Passos, com o nome de Paraitinga. E vai se juntar em Paraibuna, na represa do Paraibuna, para formar o Rio Paraíba. Que vai até Campos dos Goytacazes, vai até a Foz. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É São João da Barra, ridículo. Resfriado não me pega, resfriado não me agarra. Beba conhaque de Alcatrão, São João da Barra. O Fernando Pessoa tinha uma frase muito legal. Ele dizia o seguinte: o Tejo não era mais importante que o rio da aldeia dele, porque o Tejo não era o rio da aldeia dele. Então, pra gente, o Rio Paraíba é o nosso Tejo. O Rio Paraíba é o nosso Sena. E as grandes civilizações surgiram a partir do rio. Você vê, por exemplo, a região do Crescente Fértil, o rio Tibre e Eufrates, onde surge a civilização. Todo o Egito foi construído através do rio Nilo. A importância do Sena, né, para a França. Então, nosso Rio Paraíba é fundamental para construir toda essa nossa história. As primeiras ocupações do Vale do Paraíba começaram no final do século XVI. Foi onde surgiu o bandeirantismo. Aliás, uma cidade que vocês vão ouvir muito nesse canal é Taubaté. Taubaté tem uma importância impressionante. O bandeirantismo, que é chamado de aprisionamento, quando os bandeirantes começam a prender os índios para trabalho em lavoura, até para procurar ouro e pedras preciosas, foi aqui na região de Taubaté. A primeira cidade surgida no Vale do Paraíba foi Taubaté, depois Guaratinguetá. E é muito interessante, porque as pessoas vinham já para cá para montar sítio e procurar pedras preciosas. Não existia ouro no Brasil ainda, não tinham achado ouro. Só foram achar ouro um bandeirante de Taubaté. Só foi achar ouro, e inclusive cidades históricas como Ouro Preto foram criadas por bandeirantes paulistas. Então tudo começou nessa questão do ouro, da pedra preciosa. Guaratinguetá, por exemplo, chegou a ter uma empresa de fundição. O caminho do ouro era Guaratinguetá, Cunha e Paraty. Com os novos caminhos sendo descobertos, a região começou a surgir uma região importante no plantio de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que a Europa inteira consumia cana-de-açúcar, principalmente do Nordeste. Ah, cana-de-açúcar do Nordeste, né? Sei. Aí, explica pro cara aí. Cana-de-açúcar o quê, rapaz? A Europa consumia era açúcar. Presta atenção no serviço, ô imbecil. A região começou a produzir
cana-de-açúcar até a chegada do café. Paralelo a isso, começam a surgir os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Em 1750, Lorena, principalmente, era uma região importante da cana-de-açúcar. E até que surge o café. O café, que vai ter um episódio sobre isso, né? O café começa em Resende. Na verdade, ele começa lá no Pará. E do Pará vem para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vem para Resende. E de Resende se espalha pelo Vale do Paraíba e praticamente sustenta o Segundo Império com o café. O café vem do Pará, trazido por um juiz para a cidade do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro um padre, o padre Henrique José de Carvalho, que nós vamos falar desse padre ainda muito, um dos episódios do nosso canal vai ser sobre a importância dos padres no Vale do Paraíba. O café chega em Resende e começa a se espalhar por todo o Vale do Paraíba. Com o esgotamento do café e com a descoberta de terras novas na região no oeste paulista, o café entra em decadência. E aí começam a vir os mineiros, e começa a coisa da pecuária leiteira. A bacia leiteira do Vale do Paraíba se torna a bacia leiteira mais importante do Brasil, talvez a segunda mais importante, né, que Minas era a primeira, Resende foi a segunda bacia mais importante do Brasil. Até que em 1941 começa um processo de industrialização através da construção da CSN, que muda a história, começa a mudar a história do Vale do Paraíba. Em 1950, surge em São José dos Campos o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Esses dois fatos mudam a história completamente do Vale do Paraíba. Uma região que era 100% rural, que começou com a cana-do-açúcar, passou pelo café e agora mantém uma bacia leiteira importante, entra um processo de industrialização fundamental para o que é hoje o Vale do Paraíba. Um processo de industrialização que vai crescendo muito, aí começa a surgir a necessidade de energia, começa a surgir as hidrelétricas, a represa do Funil. São Paulo, por exemplo, novamente Taubaté, começam a surgir as montadoras de automóveis. Grandes cidades, você pega, por exemplo, na Via Dutra, você não sabe mais onde acaba um município e começa o outro. Cidades acompanhando outras cidades, se interligando. Com a vinda da Volkswagen, ônibus e caminhões para Resende em 1996, a região das Agulhas Negras se transforma no maior polo metal mecânico do estado do Rio de Janeiro. Então virou um grande país chamado Vale do Paraíba. E isso que o meu canal quer mostrar para vocês. Eu sou José Leon e esse é o canal Histórias do Vale do Paraíba. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, clica no curtiu, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, que eu garanto para você que você vai se divertir muito. Muito obrigado. O que você acabou de ouvir faz parte de uma pesquisa em várias fontes, historiadores, prefeituras. A história oral é ao mesmo tempo fonte de informação e produto historiográfico. Se você gostou, pesquise. Vá visitar essas cidades. Garanto que são passeios bem legais.